Pamela França, sou estudante do curso de licenciatura em dança pela UFBA. É um curso EAD com polo aqui na cidade de Itabuna, Bahia. Esse vídeo é uma atividade da disciplina de dança afro e indígena, contemporaneidade e tradição. É a disciplina da professora Marilza Oliveira. Então, esse vídeo ele tem como objetivo investigar aspectos culturais, históricos, localização, mitos e ritos de uma comunidade indígena. A escolhida para esse estudo foi a aldeia Tupinambá de Olivença. E nada mais justo de que dar o lugar de fala à palavra a alguém da própria comunidade para fazer essa compreensão de toda essa cultura, mitos e ritos da aldeia. Então, o entrevistado é o índio Kazan Ngatu Chucuru Tupinambá, ele que é historiador, professor na Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC, aqui em Ilhéus, e aqui em Itabuna, na UFSB, Universidade Federal do Sul da Bahia. Aproveitei também para entrevistar um historiador daqui da cidade de Itabuna, que é Ignaldo França, que falou um pouco sobre os índios moradores daqui da cidade de Itabuna, Bahia. A gente está na aldeia Tupinambá, né? E nós, o povo Tupinambá, a gente começa a cantar o nosso ritual quando a gente vai fazer algum encontro ou com fraternização. O nosso ritual é um princípio básico da nossa luta, né? E a gente canta assim. Jaci, Ayandi, Jaci, Maipé, Moambi, Andetaba, Tupã, Ayudim, Itapé e Andetaba, Iteaçó, Jaci, Oi, Petibó, Iteaçó, Ceobi, Tupã, em Andetababi, Amama é Tabama, Supiatã, Tupã, Amama é Tabama, Amapauí, Neibetã, Amama é Tabama, Tabatupinambá. Esse é o nosso ritual de abertura, né? Para apresentar, a gente está numa aldeia Tupinambá. Aqui é a aldeia Guarani Tabaatã, que na língua tupi quer dizer é a aldeia dos índios fortes e guerreiros. A música que a gente cantou para Jaci, que é a mãe lua, e Tupã, que é a energia maior, para vir ramear com a gente. O que alguns chamam de dança, a gente fala de ramear. O que é ramear? Para vir brincar com a gente no nosso círculo de que alguns chamam de dança, mas vir brincar com a gente no nosso ritual e ficar com a gente. Então a gente chama, na nossa cultura não tem céu nem inferno, né? A gente já está no paraíso, que é isso tudo que a gente mora aqui, e a gente pede para Jaci, a mãe lua e pai Tupã, para vir brincar com a gente, dançar com a gente, se for a palavra certa, dançar com a gente e ficar com a gente nesse momento. Então, Auere, sejam bem-vindos aí na nossa comunidade, nossa aldeia Guarani Tabaatã, território indígena Tupinambá de Olivença, um território que está ainda em disputa. Então, meu nome é Kazan Ngatu Chucuru Tupinambá, né? Ngatu quer dizer alma boa, na palavra tupi. Chucuru, que eu pertenço à origem do povo Chucuru, lá de Palmeira dos Índios, do sertão das Alagoas, família expulsa na década de 30, que teve que ser obrigada a morar em São Paulo, onde eu nasci, numa comunidade Chucuru de 80 índios, na cidade de São Paulo. Me formei lá, fiz toda a minha graduação, né? Fiz mestrado, fiz doutorado, fiz mestrado na PUC de São Paulo, graduação na Unesp em História, doutorado na FAUSP. E aí eu concursei aqui para Olivença, para Ilhéus na verdade, né? Concursei aqui para dar aula na Universidade Estadual de Santa Cruz, isso em 2009. E chegando aqui, vim conhecer o território Tupinambá, que é onde eu estou morando aqui, né? Essa aqui é uma oca, esse território Tupinambá, né? Uma oca da tradição indígena, no pau a pique, no barro, né? A gente feita coletivamente. Vim morar para cá porque quando cheguei aqui foi um encontro logo de espírito, né? Por isso que um índio chama outro índio de parente. Aí meu parente, aí meu parente. Quando fui dar aula na universidade, cheguei aqui e foi uma adaptação rápida, né? A universidade não é muito boa, não. Não vou dizer que a gente gosta, que a gente não gosta, não.
porque é um ambiente que não é um ambiente natural da gente, né? Ela impõe muitos preconceitos e conceitos extremamente inadequados à cultura indígena, à nossa vivência. Mas meu amparo aqui na comunidade me fez com que também me tornasse um tupinambá, por isso que eu sou Kazangatu Chucuru Tupinambá, tá certo? Dou aula também na Universidade Federal de Sul da Bahia, no programa de pós-graduação em Relações Étnico-Raciais, onde me encontro muito bem, né? Porque tem pessoas como Aguinaldo, pessoas do movimento negro, quilombola, gente indígena, como Catu, como Vanessa, né? Com pessoas que têm relação com essas tradições do povo da terra. Lá eu me encontro muito bem mesmo, né? Então, a gente mora aqui, a gente não deixou, claro que a gente tem contato com a cultura não indígena, só que a gente devora ela e reelabora essa cultura, decolonizando, é uma palavra que a gente aprendeu mais ou menos uns 10 anos atrás, decolonizando a cultura ocidental, a cultura branca, na nossa sabedoria ancestral, na nossa sabedoria, que na minha leitura é muito mais forte do que esse conhecimento acadêmico. É isso. Então, o povo tupinambá, ele habitava antes de 1500 toda essa faixa litorânea brasileira. Pense aí, né? Ia do Maranhão até o sul. Então era um dos maiores povos. Nós somos do tronco tupi. Não é só tupinambá, que é tupi. Chucuru é do tronco tupi, né? E a gente habitava essa fronteira litorânea. Dizem os mais antigos, na imaginação, que nós chamamos isso daqui de Pindorama. Pindoba é uma palmeira, como um coqueiro, como o coqueiro do Dendê, né? Então aqui era a terra, era Pindorama, a terra dos coqueiros, nossa Tecoá, os guaranis chamam de Tecoá, a terra prometida. A gente já considerava isso aqui o paraíso. Então na visão antiga, minha mãe sempre contava isso, né? Que nós encontraríamos um rio grande em que você não veria a outra margem e aonde as águas encontrariam o céu, que seria justamente esse litoral baiano, esse litoral brasileiro aqui, que seria para nós já o paraíso em terra, não precisaríamos morrer, pois que quando o índio morre não, quando ele deixa essa forma física, ele não morre, ele encanta, ele vira alguma coisa na natureza, um pedaço de grama, um pedaço de água, de rio. Essa é a nossa mitologia. Então nós já estamos na Pindorama, na terra das palmeiras. Então, se eu fosse rebatizar o Brasil, chamaria o Brasil de Pindorama, ou Tecoá, a nossa terra prometida, de nós provavelmente vindo lá da Ásia, ou lá da fronteira. É por isso que esquimó, os índios americanos, né, os asiáticos nos parecem muito conosco, né? Andamos muito para chegar nessa Pindorama, essa terra das palmeiras, que seria o nosso paraíso. Essa é a nossa origem, né? É uma origem mítica, mas uma origem que na minha leitura, na minha visão de índio, tem muito a ver com a nossa formação. E por isso que nós protegemos esse território. E quando os portugueses chegam, os invasores chegam em 1500, dizem que isso daqui é deles. Isso não é deles, nem era nosso. Nós somos isso daqui, nós pertencemos a isso, né? Nós somos parte dessa terra. Por isso que a nossa cor aqui, essa cor que nós temos é a cor da terra, porque nós somos a própria terra. Isso aqui não é propriedade privada. Eu não sou dono de nada disso daqui, não. A gente é a própria terra. Ó, a cor da oca é a minha cor da pele. Nós pertencemos, nós temos um sentimento de pertencimento, né? E os massacres foram contínuos. E os tupinambás foi um dos povos nesse litoral que não aceitou a colonização portuguesa e nem a catequese jesuítica, e por isso fortemente perseguido no século XVI, XVII. Eles odiavam os tupinambás, né? Porque nós tínhamos o amor livre, alguns chamam de poligamia, ou chamam de poliamorosos, né? Nós tínhamos a antropofagia ritualística, que é um canibalismo. Nós tínhamos o espírito livre, e nossa lógica de viver incomodava os portugueses jesuítas, e nós não os aceitamos, né? Eles não aceitaram a nós e nos massacraram mesmo, massacrados sim, mas não exterminados. Eles pensavam que nós tínhamos sido exterminados, por isso que muita gente acha que os tupinambás não existem mais, morreram no século XVII, não contavam com a nossa força de resistência e sobrevivência no meio da mata e na reelaboração que nós fizemos nesses 519 anos de invasões. E dessa luta é que surgem as nossas principais datas de comemoração, né, de rituais. Uma delas é no último domingo de setembro, quando a gente relembra um triste massacre em 1560,
quando o Mendes Sá sai lá de Salvador e vem para cá, ele narra numa carta a Dom João, que vem para cá para massacrar o nosso povo, né? E armou uma armadilha na fronteira de Ilhéus com Olivença, no rio Cururupi, e depois ele narra que enfileirou os corpos dos nossos parentes numa distância de 1 légua, que daria mais ou menos 7 quilômetros. Então, no último domingo de setembro, em memória a esses mártires do Cururupi, a gente faz uma caminhada de Olivença, onde é o nosso território, até o rio Cururupi, lembrando desse triste episódio da história brasileira que poucos conhecem, porque eles pensaram que nós não existiríamos mais para narrar ou dessa nova narrativa, né? Essa decolonização da visão colonial que eles nos impuseram. Outro, nesse mesmo momento, a gente comemora também o Caboclo Marcelino, o índio Caboclo Marcelino, que na década de 30 se revoltou contra a colonização de Olivença por Ilhéus. Era um índio que sabia ler e escrever e não aceitou se submeter aos interesses das oligarquias cacaueiras de Ilhéus e se revoltou. Então, na mesma caminhada, a gente lembra dos mártires, né, de 1560 e lembra também de Caboclo Marcelino, né? Então, você acabou de ouvir aí o canto de um pássaro, né? Tá ouvindo? Então, esse pássaro é Caboclo Marcelino. É isso que a gente enxerga, né? Um índio, quando encanta, quando ele deixa de existir, ele passa a ser um canto de um pássaro, um sopro de árvore, um sopro de mata, e é por isso que nós temos essa relação tão cara com a natureza. Essas são as datas mais fundamentais da nossa tradição, além de uma outra que remonta ainda a um período anterior, que é a puxada do mastro de São Sebastião, que na verdade é a puxada do mastro do índio. Memória Tupinambá. Antes de 1560, os portugueses jogaram roupa contaminada de varíola para matar nossos parentes. E aí os parentes fizeram uma oração, um ritual, para ir no meio da mata buscar uma madeira maior que tivesse e arrastando por 7 quilômetros, 1 légua, até a aldeia mãe, onde fica hoje a Olivença, para que essa doença fosse embora. Isso originou a festa da puxada do mastro do índio. A igreja nos impôs a figura de São Sebastião, nada contra, porque São Sebastião é o sócio do candomblé, ele abre o ciclo dos caboclos, né? Abre a mata também para a gente. E no 6 de janeiro, todo 6 de janeiro, não era 6 de janeiro, era o segundo domingo de janeiro, mas passou a ser 6 de janeiro, sempre no segundo domingo de janeiro, sempre nós fazemos a puxada do mastro em memória. Então essas são as principais comemorações que a gente faz o nosso ritual a noite inteira, o dia inteiro, balançando a maracá e cantando para os nossos encantados. Desses 519 anos, né, eu contei um pouco dessa história passada, mas temos a história mais recente dos parentes que estão vivos ainda, né? Cacique Valdelice, que é uma referência, primeira cacique mulher, primeira cacique Tupinambá, num processo mais, desde a década de 80, de retomada não, de refortalecimento da luta. A gente nunca deixou de lutar, né? Tem seu cacique Alício, nosso ancião Alício, que na década de 80, com Duca Liberato, que foi companheiro de Caboclo Marcelino, vai lutar por os direitos indígenas. Ele que dá o primeiro pontapé dessa refortalecimento da nossa luta, né? A mulher de seu Alício, Dona Alice, né? A Dona Nivalda, que é a mãe de Valdelice, firme nessa luta, né? Núbia e Nádia, educadoras, né? Pedrízia, que lança essa pedra fundamental do refortalecimento na década de 80 para os anos 90 dessa luta Tupinambá. Por quê? Porque não é fácil ser índio aqui nesse sul da Bahia. Esse sul da Bahia é muito preconceituoso e muito violento com os índios, porque nós temos o direito ancestral à terra. E como você nega o direito ancestral à terra para alguém? Negando a sua indianidade e matando essa pessoa. Então nós temos esses líderes, né, recentes, esse mérito, e todos os nossos caciques, né, que estão vivos hoje e na frente da luta, né? Nessa aldeia aqui é o cacique Gildo, mas tem cacique Val, cacique Babal na Serra do Padeiro, né, que já foi preso 3 vezes, fortemente perseguido. Esse ano de 2019 mesmo, foi descoberto um plano para assassiná-lo, como ele sendo um traficante. Vejam só vocês, né? Ele mesmo disse que seria a morte dupla dele, né? Matariam ele fisicamente e matariam ele moralmente, né?
grande cacique Babau, hoje uma das mais fortes lideranças, não só Tupinambá, mas do povo indígena do Brasil. Temos várias lideranças atuais da juventude, das mulheres, né, surgindo. Né? Nós temos 3 caciques mulheres, né, cacique Fia, cacique Jesuína, né, e outros tantos caciques, todos lutadores por essa causa. E a principal dificuldade é não termos a demarcação, a homologação do território que foi feito o relatório em 2012, foi o reconhecimento étnico. Veio uma comissão da FUNAI e disse, são índios Tupinambá, e foi reconhecido o nosso direito de ser. E em 2009 veio uma nova comissão da FUNAI que fez o relatório demarcatório, nos deu 470 hectares de terra, é pouco, muitos dizem que é muito, mas é pouco, mas que envolve Borarema, que envolve Ilhéus e que envolve Una. Na minha leitura chegaria até Itabuna, mas mesmo não chegando até lá, foi o nosso relatório demarcatório em 2009. De lá para cá, os proprietários lutaram contra a demarcação, lançaram laudos contrários. Nós enfrentamos todos esses laudos contrários, os trâmites jurídicos todos foram tramitados, só falta o governo assinar, o Ministério da Justiça assinar. Enquanto isso não ocorre, o povo Tupinambá tem que fazer aquilo que o governo faz, retomar. É por isso que a gente chama de retomada. Isso aqui é uma área de retomada. Um fazendeiro adquiriu, ou na mão grande, ou se não, usando a boa vontade de nossos parentes, essa área, e nós retomamos o que é nosso, por isso que não é invasão. E está retomando, fazendo ação direta, retomando o território, está fazendo a autodemarcação. E isso coloca em risco a nossa vida, a vida dos parentes todos, né? E o governo não demarca, e infelizmente com o atual governo fascista, que é anti-indígena, que não gosta da gente, não gosta do povo negro, não gosta do povo LGBT, não gosta de nordestino, não gosta de índio, não vai demarcar nosso território, nós temos clareza disso, né? Portanto, esse atual governo, né, de Jair Bolsonaro, nos dias de hoje, coloca em risco nossa vida, né? Porque ao não demarcar, isso propicia. Então, o governo atual, eleito no ano passado, já eleito sobre nossa crítica, né? Ele já dizia que não ia demarcar mais território indígena, e de certa forma já está colocando em prática isso, né? Está sucateando a FUNAI, fechando praticamente a FUNAI, colocando a demarcação no Ministério da Agricultura, historicamente ligado aos ruralistas. Não vai ter mais demarcação no do governo atual. Isso nos decreta não só uma violência de perder o território, mas uma violência física, porque nós não vamos abrir mão num território que nós já estamos secularmente antes de 1500, né? E os proprietários, com esse novo governo, se vê à vontade, talvez seja isso, mas eu acho que é quase certeza que sim, de vir para cima da gente, né? Então essa é a principal dificuldade, a principal reivindicação do povo indígena, eu não tenho como negar, é o direito ancestral ao território e a legitimação, homologação da demarcação, no caso do Tupinambá, no território Tupinambá de Olivença, Serra do Padeiro, que envolve o município de Una, Borarema e Ilhéus. Essa é a nossa principal reivindicação. Temos também outras, né? A saúde indígena foi sucateada pelo atual governo. Não tem mais saúde, que é a CESAI, não tem mais médico, né? Ele mandou os médicos cubanos embora. A médica que atendia a gente aqui era uma médica cubana de primeira qualidade, com uma sensibilidade fora do comum. Não temos mais um médico, não temos carro para a saúde indígena. Não que o índio não possa fazer a sua cura nas tradições, né? Nas raízes, nas ervas, mas tem algumas doenças que o homem não indígena nos impôs, que nós precisamos, infelizmente, dessa medicina não indígena, em alguns casos extremos, né? E a educação indígena. Nossas crianças aqui, nossos adolescentes, ficam meses, né? Não é dias não, são meses sem ter aula, porque não tem transporte, que por causa da deficiência das estradas até chegar às escolas indígenas, né? A nossa educação é diferenciada, por isso que era no meio do mato, por isso que tem aula de tupi, por isso que tem aula da cultura indígena, do maracá, do artesanato, daquilo que vocês chamam de dança, que a gente chama de ritual, que é o poranci, né? As crianças têm esse diferencial. A educação escolar indígena é diferente de uma educação escolar formal, porque ela não exclui a educação indígena familiar. Ela complementa a educação indígena familiar e obtém o conhecimento da educação
não indígena, mas para poder servir, me perdoe a fala, mas para servir como um instrumento a mais na nossa luta, que é a luta pelo território. É esse que tem o sentido da educação escolar indígena para nós, né? E ela está sendo violada com esse novo governo, porque não... Isso é educação formal, né? A gente vê o ministro da Educação atual querendo impor que a ditadura não houve, que o nazismo era coisa de esquerda. Imagine para nós indígenas, né? Daqui a pouco vão dizer que nós somos invasores, que nós não estávamos na América, não estávamos no Brasil, que nós que judiamos os portugueses. Daqui a pouco vamos ouvir falar isso, né? Então nós estamos sofrendo uma degradação dessa educação escolar aqui em Olivença, tá certo? Mas nós resistimos porque ela é uma das bases da nossa tradição cultural. E a gente tem uma compreensão de que a aldeia é onde o índio está. Ele carrega a aldeia no corpo e na alma. Nós temos parentes nossos, por exemplo, que moram no Vilela, que é um bairro de Ilhéus, e que mora em Itabuna. Então, um índio morando em Itabuna significa que Itabuna, que não está na área de homologação oficial, é também território indígena. Além disso, se nós formos pensar historicamente, o bairro de Ferradas, né? Tem até uma tese já de doutorado que fala sobre isso, né? O bairro de Ferradas fazia parte do antigo posto Caramuru-Paraguaçu, que era Tupinambá e Pataxó. Então, a parte de Itabuna pertencia, sim, ao território Tupinambá. Então, quando eu falo de território, quando o índio fala de território, não é essa demarcação municipal feita pela organização política formal. Ilhéus, Borarema, Una e Itabuna. Itabuna, sim, faz parte do território indígena, porque o território é onde que o índio anda. E como a gente nós somos tupinambás, né? Nós éramos nômades, por isso que a nossa oca é dessa forma, né? Ela não é durável. Nós andávamos, né? E o bairro de Ferradas fazia parte, sim, do posto Caramuru-Paraguaçu. A família Amado, antecedentes de Jorge Amado, né, vindos de instância lá de Sergipe, tinham como uma das funções era exterminar índios, né? E eu sei disso porque eu sou historiador, minha formação é em história, né? E lendo os documentos dessa região, a gente sabe que essa família Amado veio para exterminar índios, em particular daquele território de Ferradas. E tem outra questão particular importante para a gente, né? E para as mulheres, né? Aqui um recorte de gênero fundamental. Essa elite cacaueira vinha aqui em nossa Olivença e buscava menina indígena de 13, 14 anos para escravizar sexualmente. Buscava não, roubava meninas de 13, 14 anos, 15 anos, tirada das suas áreas, sendo violadas sexualmente, né? E sendo levadas a morar em regiões como Itabuna. Por isso que a gente considera, quando a gente fala que é território, o território não se resume às divisões municipais estabelecidas pelo poder público. Itabuna é sim território tupinambá, como em todo esse sul da Bahia. É território tupinambá, é território pataxó, é território pataxó ranhan. É por isso que, mesmo não estando oficialmente na área de demarcação, Itabuna, em tese, é território, em tese não, sentimentalmente, né, em nossa consciência, é território tupinambá. Vou dar um exemplo disso. Nós temos uma aldeia chamada Pindoba, que é uma palmeira, né? A Pindoba fica na divisa do Cururupi com Ilhéus. Não saiu na homologação oficial, mas é formada por mulheres, basicamente mulheres indígenas. Mesmo ela não estando homologada, é território indígena. Então, o território indígena, para nós, vai além da demarcação. A gente luta pela oficialização da demarcação, mas sabemos que o nosso território envolve, sim, Itabuna. O próprio nome da cidade, né? Ita é pedra, Una é preto. Então, em tupi seria Itaúna, Itaúna, pedra preta. O português coloca esse B porque não consegue falar igual a gente, né? Itaúna, ele coloca o B, Itabuna. É pedra preta do rio Cachoeira, que fica preta por causa das águas lodosas do rio Cachoeira. Então, o nome da cidade antiga é Itapoca, Itapoca, Itaboca, Itaboca, Pedra da Oca. O nome já diz muito sobre o que é Itabuna e as várias cidades dessa região, Itapé, e aí vai. Então, além da educação escolar, tem a educação tupinambá, né? A educação que alguns chamam de educação familiar, que todo mundo tem, na verdade, né? Mas que a gente preza muito, o menino fazer a oca, a menina fazer a oca e pescar.
Então a educação indígena, ela não é só a escolar, claro, a escolar é escolar. A não escolar é essa do dia a dia, do cotidiano, mas que todo mundo tem, né? Que é ensinar as crianças, ensinar, elas vão aprendendo naturalmente, né? Aqui a gente mora numa aldeia, o filho de um é filho de todos, né? Então as pessoas que vêm de fora, chegam numa aldeia, ficam assustadas que os pais não dão muita atenção às crianças. Não é falta de atenção, porque o pai sabe que aquela criança, se o outro parente vê, vai estar cuidando dela da mesma forma, né? Então ela é uma educação coletiva, coletivizada pela comunidade. Então a gente passa por duas crianças agora. Os pais estavam até trabalhando, a mãe trabalha na escola, é merendeira da escola, e o pai estava trabalhando de moto aí, e as crianças ficam aqui na aldeia. Por quê? Porque nesses casos nós temos uma creche indígena, né? Quando é algum caso de índio que mora fora da aldeia e o coletivo não consegue cuidar da criança. Mas se a criança fica na aldeia, a aldeia inteira cuida, né? Porque é filho de todo mundo, né? No sentido de cuidado, né? Isso é uma tradição da cultura indígena, o coletivo, comer na mesma panela, né? A gente é coletivista. Essa oca é feita de uma forma coletiva, não tem como ser individualista, né? O que é meu é de todo mundo. A gente sempre fala, ou é para todo mundo ou não é para ninguém. Então quando alguém vem de fora e traz alguma coisa, a gente fala, tem para todo mundo? Se não tem, não adianta, porque não vai ter serventia para a gente. Então o pensamento da criação não é nem um pensamento, isso é espontâneo, é natural, né? É uma comunidade coletiva, né? E a gente fala algumas coisas, um dos mitos não, diria uma das histórias, né? Que a minha mãe contava, e é comum contar no povo tupinambá, são duas, muito bonitas, né? Essa do mar, né? Que o mar é um grande rio, onde as águas do mar encontram o céu, e o mar não teria fim no céu, então o céu seria extensão do mar. E aí a gente pensava, quando eles chegaram, né, os invasores, que as caravelas seriam borboletas descidas do céu, que viriam em nossa direção, mas infelizmente esse sentir deu errado, que ao invés de vir borboletas, vieram esses demônios que vieram nos impor a lógica deles, tá certo? Essa é uma mitologia, porque para nós era tudo um todo, né, como esse maracá. Aí o céu seria aquele que fertiliza a terra. Por isso que quando chove a gente canta assim: a mana desce para molhar o chão. A mana é chuva. Mana desce para molhar o chão e fazer a fertilização. Então a gente canta para a chuva, que seria o céu fertilizando a terra para nascer. Então seria um todo nisso. E a outra que mais a gente gosta é da mandioca, né? Uma das histórias, eu já vi várias, mas que mais parece do povo tupi, a mani, a mãe, uma índia, vai para o meio da mata e ela volta grávida, virgem. E a aldeia fica todo mundo pensando, mas você está grávida assim? Virgem? Sim. E nasce dela uma menina bem clarinha, pele bem clarinha, e ela dá o nome a essa menina de Mani. Mas a Mani é sempre vista meio que estranho pela aldeia, né? E ela vive chorar e fala: minha mãe, me enterre no solo da minha oca. Me enterre no solo da minha oca. E aí a mãe dela enterra a Mani viva no solo da oca. E aí vem a manioca, não tem o D, né? Vem a manioca, que seria a mani branquinha, com a casca escura, nascendo no solo da oca. Então a manioca seria uma das nossas lendas. Aí vem a maniçoba, vem a nossa cachaça, que é a maniba, né? E a maniba, que é a planta, né? A maniçoba, que é sobar a maniba, e vem a giroba, tudo a vindo da mandioca. A mandioca é talvez a alimentação mais básica e fundamental do povo tupi, né? Dos vários povos indígenas, mas em particular do povo tupi. Essa é uma das lendas que a gente pensa. E a da Yara, né? A Yara seria uma menina guerreira, valente e com muito livre-arbítrio, e atirava arco e flecha muito bem, melhor do que os irmãos, e os irmãos viriam a se queixar com o pai: meu pai, essa menina atira flecha melhor do que nós, o que a gente faz? Aí, tanto se queixar, eles armam uma armadilha para Yara. Yara retruca e fere um dos irmãos, e o pai de Yara pega a Yara e a coloca no rio e diz: daqui do rio você não vai sair nunca mais. E aí Yara submerge nas águas do rio e vira a protetora das águas dos rios. Então, é água, Ara é a dona,
Ara é a dona das águas. E aí na nossa mitologia não se anda na beira do rio às 6 horas da tarde e nem à beira do mar às 6 horas da tarde, porque a Iara, ou a Emanjá, né, Janaína, para nós é Janaína, ou a Iara às 6 horas da tarde, ela submerge das águas e lança um canto lindo, né, e maravilhoso que nos seduz. Esse canto, nessa nossa mitologia, esses encantados, eles não têm esses valores de mal e ruim. Ela seduz para desafiar aqueles que não respeitam a natureza. Aqueles que vêm no rio e falam, vou nadar desse rio de qualquer jeito, vou nadar no mar de qualquer jeito. Não, não é assim com a natureza. Você tem que pedir respeito, a licença à natureza antes de entrar no rio, antes de entrar no mar. E a Iara é uma protetora, assim como a Caiporã. Ca é mato, né? Porã é a dona da mata. Ela não é ruim nem má. Mas se você vai no meio da mata e não pede licença a ela, não deixa o tabaco, a cachaça dela, ela e ele, né? Nossos mitos são assexuados, né? Ou são duplos sexualmente, né? São os dois espíritos, né? Se você vai no meio da mata e não pede licença a ela, ela pode brincar com você. E se você pegar mais do que você precisa, ela não vai deixar você sair do meio da mata nunca. Você se perde no meio da mata, né? Então essas lendas dos nossos encantados, eles não têm esses valores de ruindade ou de maldade, eles têm valores de conversar, dialogar com a gente e saber conversar com a gente, né? Essas são uma das nossas lendas, por isso que a gente respeita a natureza. Por isso que quando muita gente pergunta, ô Casé, por que o índio quando anda andando para o chão? Porque quando você anda para o chão, você vê uma formiga, você vê uma cobra, você vê uma raiz, você vê uma semente, você vê um mato que pode servir como uma erva, e isso são os encantamentos, né? Então, todo o universo natural, ele é um universo mítico, né? Tudo tem uma mitologia. Aqui de vez em quando aparece um monte de mico, mas um monte. E eles ficam brincando. Eles trepam no pé de jaca e ficam pulando na jaca até a jaca cair. Aí você pensa que eles vão pegar? Não, eles não pegam a jaca. Eles deixam a jaca lá no chão para outro animal vir e comer. É interessante isso, né? Eles comem o que é deles, né? Vão lá, pegam a jaca deles, comem a jaca deles e deixam a outra. Porque aí vem um tatu, vem um outro bicho, vem e come, né? Essas são as lendas, né, que a gente fala. O tatu, por exemplo, quando ele vê a luz, ele fica encandeado, né? Por isso que ele anda no buraco, né, nos buracos. E aí ele é frágil, né? O tatu é o bicho mais frágil que tem para se caçar, infelizmente, né? Porque ele não tem muita proteção, porque ele se encandeia com a luz. E por que ele se encandeia com a luz? Porque ele é um ser iluminado tal como a luz, e por isso tem que ser respeitado como toda a natureza, né? É isso. Então, pode? Olivença, como que nós estamos, não é restrita às fronteiras impostas pelo município, né? Para lá, se você for ver, é matão. Vai lá na Serra do Padeiro, vai lá para cima, para Buerarema, vai lá para Una e vai para Itabuna, né? Toda essa região é Tupinambá, é território Tupinambá. Por isso que essa divisão político-administrativa imposta não corresponde às nossa visão em relação à nossa natureza, à natureza, né? Não importa se eu estou em Ilhéus, Itabuna, o importa é que eu estou no território. Então, Olivença é um território Tupinambá legitimado, demarcado por uma lei, mas com certeza ali não se resume a essa área de demarcação. Então, Itabuna, Camacã, Canavieiras, tudo isso aqui é território indígena, como o Brasil inteiro, a princípio, seria território indígena, não como propriedade privada, mas como relação de pertencimento, né? E por isso que a gente fala, né, que a gente canta, né? A gente canta assim, ó: oi, devolva a nossa terra, que essas terras nos pertencem. Ou devolva a nossas terras, que essas terras nos pertencem. Ou mataram e estupraram os nossos pobres parentes. Ou mataram e estupraram nossos pobres parentes. Quando chego em Olivença pra lutar por nossas terras, encontrei os meus parentes, todos em ponto de guerra. Eu tenho arco, tenho a flecha, maracá. Venho todos meus parentes na aldeia Tupinambá. Eu tenho arco, tenho a flecha, maracá. Tenho todos meus parentes na aldeia Tupinambá. Para a academia, que de vez em quando tem preconceito ao nosso conhecimento, canta assim:
Todo índio tem ciência, todo índio tem ciência. Ó Tupã, por que será? Ó Tupã, por que será? Tem a ciência divina, tem a ciência divina no tronco do Jurema. Reia, reio, reia, 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 reio, reia, 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 reio, reia. Quando a gente dança, aquilo que se chama de dança, a gente marca com o pé direito pisando no chão, porque nosso contato é com a mãe terra, a gente chama Si Terra, né? Pachamama, né? Não é o paraíso, o céu sim, o Ibacá, chama-se de Ibacá, o pássaro uru. Ibacá uru, Ibacá uru, uru é pássaro, o céu é do pássaro. Paranã pirá, Paranã é o mar, pirá é o peixe, o mar é do peixe. Ibi, Ibi é a terra ao ar, a terra é do homem, mas não como que o céu, o pássaro fosse dono do céu, o peixe fosse dono do mar, o homem sendo dono da terra. É que o céu e o pássaro é a mesma coisa, o peixe e o mar é a mesma coisa, e a terra e o homem é a mesma coisa. Essa é uma relação que extrapola essa visão. Por isso que tem muita gente que tem preconceito com nós índios, né? Para que índio quer tanta terra se não trabalha? Não é para trabalhar mesmo, é para proteger. Onde tem terra, onde tem natureza preservada, tem índio, né? O índio preserva a natureza, é um princípio natural nosso, né? A gente não é naturalista lendo textos, né? A gente é um princípio. Então, para índio quer muita terra para isso. Outro preconceito, índio não gosta de trabalhar. O nosso trabalho, isso aqui dá trabalho, é de uma outra lógica, não é uma lógica formal visando o capital. Eu sou Aguinaldo Ferreira França, historiador e pós-graduando em gestão cultural e também sou mestrando em relações étnico-raciais pela UFSB. Estou aqui para falar um pouco sobre o que a história de Itabuna não registrou. Essa cidade, muito antes de ser povoada, ela tinha sido aldeamento, e esses aldeamentos foram organizados pelos padres jesuítas, que estavam aqui na região de Ilhéus, na região do Engenho de Santana, região de Olivença. Então esses aldeamentos foram formados, né, como forma da expansão também da ideia da Igreja Católica aqui na região. Com a expansão adentrando para os territórios, né, vieram os sergipanos, vieram as bandeiras, e o objetivo dessas bandeiras eram conquistar novas terras, eram conhecer o que havia no interior do Brasil. A partir da entrada pelo rio Cachoeira, esses sergipanos começaram de certa forma, a expulsar os índios que existiam aqui na região. Essa história não está registrada nos livros de história de Itabuna. A gente certamente não deve ter ouvido falar nessas histórias nas escolas, porém são fatos históricos que precisam ser registrados. Hoje, tanto em Itabuna, Ilhéus, Olivença, Pau-Brasil, onde existe a aldeia Pataxó, Ranranran, em Ilhéus, na região de Olivença, existe a aldeia indígena Tupinambá, né? Buerarema. Essas regiões aqui, os descendentes desses indígenas e desses índios que hoje vivem nas favelas de Itabuna, eles não se intitulam enquanto indígenas. Inclusive nas obras literárias, onde os índios são classificados como caboclos, essas pessoas nas favelas aqui de Ilhéus, de Itabuna, eles acabam não se autoafirmando enquanto indígenas. Esse processo de exclusão social, de exclusão racial, né, por conta dessa tecnologia, por conta desse avanço, né, desse capitalismo, desse novo mundo, acabou excluindo as populações negras, quilombolas e a população indígena. Então dificilmente essas pessoas, por passar pelo processo de preconceito racial, eles vão se autoafirmar. Em Ilhéus, na década de 80, início da década de 80, os povos tupinambás que estavam nas favelas
tanto de Ilhéus quanto de Itabuna, começaram a se reencontrar e reorganizar o seu povoado. Até hoje existe a grande questão indígena em Olivença para a retomada dessas terras, porém, apesar de existir pesquisas que ainda não foram divulgadas, de achados arqueológicos na beira do rio Cachoeira, que comprova a existência de povos indígenas aqui na região de Itabuna. Esses povos, essas pessoas que hoje se encontram nas favelas, nunca se encontraram, né? Essas pessoas nunca se auto-afirmaram enquanto indígena, mas pelas características você percebe que a população de Itabuna é uma população que tem uma população negra muito forte. E essa relação entre a comunidade negra e indígena, a gente percebe nas relações familiares, onde o casamento entre meninas negras, homens negros com pessoas indígenas, aqui é muito comum. Na região de Itabuna também existe uma comunidade que ainda não é reconhecida pela Fundação Palmares, que é a região de Itamaracá. Mas já existem estudos, já está em fase de estudo, inclusive pela Fundação Palmares, para que haja futuramente um reconhecimento ou não da comunidade quilombola de Itamaracá. A população também tem um problema pela falta da aceitação. É necessário que as pessoas compreendam, né, o porquê da importância dessa comunidade ser intitulada quilombola. Mas é preciso que a população tenha essa autoafirmação. Sem autoafirmação, é complicado você acessar o que a gente chama de políticas públicas. Políticas públicas só chegam a partir de que a comunidade tem uma autoafirmação. Então, se a autoafirmação inexiste, as pessoas não vão se declarar quilombola. O que vai definir ou não são os estudos arqueológicos, os estudos históricos, geográficos daquela região de Itamaracá. Por enquanto a Fundação Palmares não tomar um posicionamento, ainda é uma região de estudos e é importante que a população de Itabuna e região saiba que toda essa região aqui, muito antes da abolição da escravidão, essa região, a lavoura cacaueira, que começa a ser plantada aqui na região a partir de meados do século XVIII, essa mão de obra era uma mão de obra escravizada. Então, só a partir de 1888, depois da abolição da escravidão, é que é proibido esse trabalho forçado, porém, os trabalhadores rurais, que são em sua maioria negros e indígenas, eles continuam em situações desumanas, eles continuam num trabalho forçado, porém, quem já mandava já não era mais o capataz, mas já é os jagunços, que eles vão ter uma forma de atuação muito forte aqui na região, né? E essas pessoas que antes estavam nas roças, hoje estão nas favelas. E esta é uma história que Itabuna precisa registrar. Pinamba vai te pegar, vai te comer. Pinamba vai te pegar, vai te comer. Ah, rea, 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 rea. Ah, rea, 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 rea. Rebater a pisado, lagedé, fazer derreter. Bate e rebate, só na rebater. A pisado, lagedé, fazer derreter. Quebra a cabaça, vai dar semente. Corta a língua de quem fala mal da gente, de quem fala mal da gente. Corta a língua, arranca os dentes, de quem fala mal da gente. Corta a língua, arranca os dentes.